dizes de ti mesma, Igreja de Natal. Sou o povo de Deus, em marcha sinodal. Sou vida em comunhão, seguindo meu pastor. Sintonize Rural. Entrevista. Muito bem, 12 horas 34 minutos em Natal, 12h34. Olha, gente, a Arquidiocese de Natal fez o lançamento oficial do Sínodo Arquidiocesano, que terá início no próximo dia 7 de junho. Olha, foi um momento, né, de apresentar à imprensa e os convidados também o que será o sínodo e qual a importância dele para a realidade da nossa igreja, em particular aqui de Natal, tá? Mas, antes do sínodo começar, vai acontecer entre os dias 3 e 6 de junho agora, o simpósio teológico que vai esclarecer muitas dúvidas sobre o que é o sínodo e também, claro, o seu objetivo. Foram convidados especialistas no assunto para falar sobre o tema e a novidade é que o simpósio, ele terá uma parte que será ali virtual e uma presencial. Mas, para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou aqui o diácono Eduardo Vanderlei, que é da comissão do Sínodo Arquidiocesano e que está por dentro desse momento, que faz parte aí da programação preparatória ao sínodo, tá, gente? Então, presta muita atenção, o diácono já está aqui junto conosco. Eu quero aqui dizer para o senhor, seja muito bem-vindo à nossa Conexão Total. Eu sei que a agenda aí está bem lotada, né? O corre-corre, mas muito obrigada por estar aqui junto conosco. Uma alegria estarmos essa tarde aqui, partilhando um pouco sobre esse momento histórico, né? Vivemos um momento histórico na nossa arquidiocese, porque é a primeira vez que realizamos um sínodo arquidiocesano. Isso é uma coisa que o senhor arcebispo essa manhã já deixou frisado, né, na fala dele, que foi realmente... Na coletiva de imprensa Na hoje, coletiva de imprensa sim, essa manhã. sim. Foi singular, realmente muito... vivemos todos um momento que não se repetirá. Porque depois virá o segundo, o terceiro, o quarto, mas Isso. esse primeiro, somos nós que fazemos a história agora. E como é que ficou o coração do senhor recebendo também ali, logo esse lançamento hoje, né? Como é que fica a expectativa, o coração? Porque já está próximo, que será dia 7, o lançamento para todo mundo realmente entender o que é realmente o sínodo, né? É isso mesmo. De fato, esse trabalho já vem sendo feito, esse trabalho preparatório, desde o ano passado. Sim, sim. Então a gente está sentindo, né, o instante de começar, e eu acho que isso é formidável, porque nós acabamos por dizer assim, está chegando a hora. Nós nos preparamos tanto, está chegando, é agora que vai começar, né? Então a expectativa sobe, sim, né? Sim. O nosso coração também acelera, viu? Verdade. Mas é um momento tão especial que acelera com muito amor e com muito cuidado, com muito zelo, para que tudo dê certo. Já deu, né? Já deu, com a graça de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre o simpósio, né? O simpósio, perdão, que já vai acontecer agora dia 3 e 6, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque o senhor tem propriedade para isso. Então fala pra gente, para quem está ouvindo agora, e quem nunca participou também, né? O que é um simpósio? Muito bem, um simpósio é um conjunto de falas, de interações por especialistas que nos permite entrar com mais propriedade nos processos, né? Essa é uma forma genérica de se definir um simpósio. Então, nós nos preparamos durante esse tempo e agora temos uma preparação imediata. Já está chegando a hora. Portanto, é esse o momento de participar. E o simpósio traz alguns especialistas que vão tentar trazer para nós reflexões que nos ajudarão no processo que terá continuidade durante o período da escuta, da construção do instrumento de trabalho, das reuniões sinodais arquidiocesanas. Então, nos prepara, né? São pessoas que vão trazer para a gente reflexões profundas. E eu acho que esse aqui é o espírito da gente. Verdade. E o tema também, que assim, o tema para mim, ele é muito reflexivo. Eu estava pensando sobre isso, né? Porque o tema do simpósio é Igreja de Natal, que dizes de ti mesma. Eu fiquei pensando assim, eu digo, meu Deus, o que é ser realmente igreja, né? O que é congregar? Então, que tipo de reflexão esse tema vai provocar na gente? Porque em mim já está
me instigou a algo, a pensar o que é que eu estou fazendo com a minha vida em relação a me doar para o outro, a ser igreja. Será que eu estou sendo igreja? Pelo menos comigo, eu não sei como é que cada um que está agora em casa está recebendo, mas eu queria dar a sua opinião, em relação à sua opinião. Que tipo de reflexão esse tema o senhor acha que vai provocar nas pessoas? Mas olhe só, grande alegria em saber que o tema já interpelou alguém. Sim. E certamente outros também estão se perguntando, não é? O que é ser igreja, como somos igreja, e como também nós nos enxergamos, como nos percebemos, né? Então, o tema, a inspiração para o tema vem realmente deste olhar para nós mesmos. E se a gente olhar para o lema extrapolando um pouquinho, né, a gente vai perceber o que os outros dizem de nós. Olha. Né? Porque assim, a visão que nós temos de nós mesmos pode ser às vezes um pouco romantizada aqui e acolá, não é? Mas quando outros falam, a gente acaba percebendo, puxa, realmente nunca tinha percebido que eu era assim. Isso acontece no nosso cotidiano. Sim. Né? Então, o tema e o lema do nosso sínodo arquidiocesano, eles realmente são construídos, ou foram pensados, inspirados, para que nós possamos olhar para nós e ouvir o que os outros têm a dizer sobre nós. É uma provocação mesmo, uma provocação, é um grande exercício também. Sim. E, assim, um exercício que tem muita coragem envolvida. Porque quando outros falam de nós, nós precisamos estar com o coração aberto. Isso. Para a gente poder olhar, se perceber, realmente eu sou o que esta pessoa está dizendo, né? Então, isso é importante que a gente perceba, né? Não somos aquilo apenas que queremos ser, mas somos também o que os outros percebem de nós. Então, veja que o tema e o lema do nosso sínodo nos desinstala. Tira a gente do eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer aquilo outro, mas nós não somos apenas fazedores de coisas, nós somos quem somos. Sim. E por primeiro, nós somos filhos de Deus, portanto, precisamos nos enxergar assim. Isso é que é a essência do processo. Às vezes a gente se perde na nossa identidade, né? De filho de Deus. Perfeito. Eu estava pensando sobre isso, porque às vezes eu digo assim, eu sou tão incapaz de fazer isso aqui, e eu me lembro, calma que você é filha, não se afobe, né? Porque eu acho que às vezes a gente está muito perdido, ainda mais no mundo como o de hoje, né? E tem... As tarefas do dia a dia nos consomem. A gente olha na nossa agenda e diz assim, tem que fazer. Isso. Mas a gente talvez não pare muito para dizer quem eu sou. O ser é superior ao fazer. Isso é importante a gente entender. Sim. E esta é a grande provocação, viu? Tanto do seminário, do simpósio teológico, preparação imediata, nesses dias que antecedem a abertura, mas durante o processo também. Essa questão vai nos guiar. Sim. E no caso aqui, a gente vai ter ali presencial e online, não é isso? Eu queria que o senhor também explicasse para a gente que vai começar essa conferência online, explicando por que vocês escolheram também de forma remota, né? Sim. E também presencial. Perfeito. Nosso estado tem uma dimensão pequena se comparado com alguns grandes estados, mas a nossa arquidiocese compraz uma grande região geográfica. Certo. E a nossa preocupação é que para sair de um interior mais longínquo, para chegar à capital, para participar 1 hora e voltar no período noturno, pensando que no outro dia também tem que fazer o mesmo exercício e mais um dia o mesmo exercício, nós pensamos que em termos de acesso à informação, acesso às reflexões, seria mais interessante nós começarmos ou nós termos estes momentos online. Certo. Então, os nossos convidados vão falar um pouco e nós podemos, da nossa casa, do nosso trabalho, onde estivermos, acompanhar. Sim. Então, o primeiro momento foi realmente pensado neste online para ser mais acessível. São 2 dias, no caso, 3 e 4, é isso? São 3 dias de online. 3 o 3 dias? e o 4 e o 6. Sim. Porque o 6 nós terminamos também com online, uma mesa redonda com online. Olha. O 5 é um dia presencial. Aí nós chamamos um convidado, porque também a presencialidade, a gente vive num mundo
que não é só o virtual. Eu tenho né? mais de 40, então eu gosto do presencial. Meu Deus! Meu Deus! Estamos juntos. Mas o presencial tem o olho no olho, É. tem o abraço, que eu acho que a humanidade carece tanto, né? Então tem algumas coisas que são boas com o presencial. Por isso, eu acho que esse modelo híbrido que a gente pensou, ele tanto atinge um pouco mais a questão do acesso, mas também o momento de fraternidade, Sim. o momento de reflexão presencial, a interação com o palestrante. Eu acho que isso marca também. Por isso, esse modelo assim. Mas esse, no caso, presencial não vai ser para todo mundo, não. Vai ser só para o clero, é isso? Não vai ser só para o clero, mas veja só. No presencial, nós teremos no dia 5, 2 momentos. Pela manhã, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma conversa com o mesmo assessor, né, que é o padre Francisco Aquino Júnior, só com o clero, de fato, padres, diáconos e o bispo, Certo. né, pela manhã. E à noite, nós vamos ter um momento aberto com o mesmo assessor, né, aberto para a comunidade. Só precisamos que as pessoas se inscrevam, né? Então a Pascom deve estar na divulgação, começando a divulgação do nosso link do formulário de inscrição. Porque vai acontecer presencial, e aí nós temos que cuidar da infraestrutura. Não dá para dizer assim, vai ser presencial, quem quiser vá, porque se a gente tiver 400 pessoas, 500 pessoas, a gente não tem lugar para sentar. Acaba nem recebendo, né? E não dá para fazer bem assim, né? Então, o momento à noite vai falar com os leigos, especificamente com os leigos. O tema é protagonismo dos leigos na igreja sinodal, não é isso? Lindo tema, né? O protagonismo dos leigos na igreja. Como nós leigos podemos estar à frente, adiante, caminhando adiante. O leigo, né? quando vocês falam leigo, são pessoas que não estão muito envolvidas, é isso com a Bíblia? Não é. A terminologia do leigo, na verdade, no direito canônico, ele é apenas uma pessoa que não foi ordenada, né? Então não tem um sacramento da ordem. O leigo vem de laos, vem de povo. Né? No fim das contas, todos somos esse grande povo de Deus. Sim. Né? Mas alguns de nós são retirados deste povo para o serviço ordenado. Eu gosto de frisar assim, o serviço ordenado. Sim. O bispo como o primeiro dos servidores, o presbítero, os padres, né, como seus assessores diretos, também servidores, os diáconos, também assessores e servidores do povo. Sim. Então, para fora deste grupo são todos leigos. Entendi. E aí os movimentos dos leigos, né, as pastorais com os leigos, eu acho que a gente precisa pensar nessa igreja povo de Deus, essa imagem que o Concílio Vaticano II põe em relevo. Somos um povo, cada um com sua tarefa, cada um com sua missão, com seu chamado próprio, mas constituímos todos um povo. E isso é bonito. E o Sínodo nos convida a isso, a nos sentirmos povo, a sermos participantes, a fazermos comunhão, né, uns com os outros. Né? Às vezes a gente usa assim, de uma forma genérica, a gente diz, a igreja diz isso. Quem é a igreja? Somos nós. Somos nós, todos nós somos esta igreja. Né? É bem verdade que entre nós existem os pastores. Sim. Mas são igreja também. Por isso eu acho muito importante que o leigo se perceba parte desta igreja, a tal ponto de que ele possa protagonizar os serviços, estar à frente, coordenar pastorais, né, dialogar com a sociedade, porque o leigo tem essa vantagem, né? Eu sou um diácono, e sou um diácono permanente, então eu tenho um trabalho. E eu vou para o meu trabalho todos os dias. Explica pra gente um pouquinho o que é o diácono. Que legal, que pergunta. Muito bem. Porque de repente a pessoa está em casa, só sabe que é padre, a ser bispo, né? No caso, assim. Muito bem. O diácono permanente é um dos graus da ordem, o diaconato. Ele é um servo do bispo, um colaborador do bispo, diretamente do bispo. E o bispo normalmente atribui a ele uma colaboração com os padres das paróquias, né? Então, ele recebe o primeiro grau da ordem, né? E lá ele se estabelece como um clérigo, mas ele vive no mundo secular, ele pode ter família, né?
normalmente são Ele homens seria casados. seria um padre casado? Eu posso dizer, não sei. Não, eu Nem acho que tanto, né? eu acho que a gente não poderia fazer esse link, talvez fosse pedagógico, mas a gente não poderia fazer esse link Sim. porque a gente não cria uma cultura do diaconato permanente, né? Sei. Vivemos na história já há um tempo em que a interpretação era essa. Verdade. Aí o que aconteceu? A gente acabou desaparecendo na Sim, história, o diácono sim, permanente, sim. porque só se dizia que era padre, então o diácono permanente é uma pessoa que tem uma vocação para o diaconato, um chamado para o diaconato, mas ele tem sua família, tem um trabalho, né, um trabalho civil, então ele vai estar no mundo do trabalho, então tem uma ramificação, uma penetração no mundo do trabalho que é diferente, por exemplo, de um padre que tem uma dedicação É separado, exclusiva, né, Sim. para o serviço na igreja. Então, esse é o diácono permanente. Pronto, deu para entender. Fechamos aqui o Sim, parênteses. Quem é que vai assessorar esses encontros, né? Eu estou vendo aqui que tem o nome do padre Francisco Aquino Júnior, não é isso? O padre Francisco Aquino Júnior vai fazer esse momento presencial, É? dia 5. Olha! Ele vem trazer para a gente, né, algumas reflexões, justamente o protagonismo dos leigos na parte da noite, né? E vai falar do ministério ordenado na parte da manhã, Sim. quando for apenas o clero. Então, o padre Francisco Aquino Júnior é aqui de pertinho, viu? Da região ali de Fortaleza. Mas é um homem com grandes estudos, né? Ele fez doutorado em teologia na Alemanha. Então, e tem uma fala muito interessante sobre a igreja. Sim. A eclesiologia que ele anuncia é muito característica da nossa arquidiocese. De tal forma que acho que será um momento especial. E eu acho que ele vai falar com os leigos assim, Olha. com um motor, um incentivador desse serviço leigo. Nós somos uma igreja majoritariamente leiga. Precisamos investir nisso. Então, verdade. ele vai trazer pra gente. Vai ser no dia 5. Mas tem outros, viu? Olha que gente bacana. Sim, a gente tá pode trazendo falar. pra cá pra gente falar, não é? Olha, o professor Mário de França Miranda, um jesuíta, inclusive o doutorado dele é na Gregoriana de Roma, né? Alguém que... Só gente que não sabe de nada, só que não. Só esse povo que Só elite. não tem nenhuma pouca contribuição, Verdade. nada. Então, o professor Mário de França vai falar um pouquinho sobre a recepção do documento final do sínodo, que aconteceu recentemente, o sínodo dos bispos, Sim. esse de nível mundial, o sínodo dos bispos, que tratou da sinodalidade. Um sínodo também tratou do que é este caminhar junto, essa igreja que caminha junto, né? Em miúdos, assim, de forma simples, a gente pode dizer que a sinodalidade é esse caminhar junto, aprender a caminhar junto e, portanto, olhar as diferenças não como uma coisa que nos afasta, mas muito pelo contrário, como uma coisa que nos enriquece. Então, caminhar junto da igreja. E ele vai falar um pouquinho, porque no documento final do sínodo sobre a sinodalidade tem algumas pistas para nós nos pensarmos igreja. E eu acho que a grande palavra desse documento é a conversão. Sim. Né? A conversão das estruturas, a conversão das relações. Então, o documento gira em torno dessa palavra. E é um momento de reflexão, porque todos nós somos convidados a uma conversão contínua. Não é? Todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Olha, é impressionante. A gente vai dormir e a gente pensa assim, hoje o dia eu poderia ter feito melhor isso, aquilo. E não é só o fazer laboral, mas o fazer humano, né? Eu poderia ter tratado melhor a minha filha, o meu filho, Sim. que fez uma traquinagem aqui e acolá, não é? Eu poderia ter falado assim, ter pensado assim. Então, a conversão é algo que acontece durante o caminhar, na nossa estrada, né? E até o último dia da nossa vida nós estamos pensando, amanhã eu tenho que ser melhor. Hoje eu estava vindo no ônibus, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Foi o que eu estava pensando, né? Mas é isso, né? A vida do cristão é essa, né? A gente olhar para Jesus e pedir a purificação dele todos os dias. Então, e ele, olha, ele é só um, viu? Sim, sim. A gente já está no segundo, mas tem uma professora, olhe, muito conhecida nossa, né? Professora Alzerinha Rocha de Souza. Ela vai falar um pouquinho sobre, o tema dela é um pouco mais inquietante, diz assim, o discernimento eclesial
e o desafio das novas relações. Olha, novamente a gente toca no documento final do Sínodo dos Bispos, porque a gente fala de conversão das relações. Sim. Então, como é que a gente faz um discernimento eclesial? O discernimento dessa igreja, como é que acontece? Como é que deve ser? O que a gente tem de experimentar para fazer um bom discernimento? Sim. Veja, o Espírito está presente em todos nós batizados. Não é um privilégio de um ou de outro. Todos nós portamos o Espírito Santo. Portanto, nós todos temos uma palavra que não é humana, mas é espiritual dentro de nós. E este senso de fé, ele deve ser expressado para ajudar o discernimento daquelas pessoas que têm como trabalho, como munos, discernir. Sim. Se a gente não escuta, a gente pode discernir de uma forma aligerada, ou então de uma forma parcial, porque não escutamos a todos. Da tal forma que o discernimento eclesial é uma grande tarefa para todos nós. E o desafio destas relações, sim, que surgem a partir de tantos horizontes novos, né? O mundo virtual, a inteligência artificial. Como é que a gente faz a mediação das relações no nosso dia a dia? Há pouco a gente falava do presencial e do online, né? Acho que nós que já passamos desses 40, né? Eu já estou na segunda década depois dessa, depois já passei dos 50, né? A gente já começa a olhar para isso e dizer como é que eu vou viver junto, sim, com a IA, né? Inteligência, sim, artificial, sim, nos nossos dias. Então é um novo desafio para nós, sabe? E temos que aprender a viver num mundo novo. Portanto, construir laços nesse mundo novo é também um desafio para a igreja, cujo grande mandato é amar a Deus sobre todas as coisas, mas sem esquecer o segundo mandamento, ao próximo como a si mesmo. Então, nas relações nós construímos este amor. Será uma bênção, com certeza vai edificar a vida de muitas pessoas. São muitas reflexões, né? Muitas, a gente está aqui dando uma palhinha, mas imagina quando estiver um tempo, né, para as pessoas fazerem suas exposições, sim, e trazerem, são pessoas, a professora Alzirinha, também doutora, olha só, né, em Louvain, ela fez na Bélgica, fez o doutorado dela. Então, são pessoas que têm uma bagagem e que podem realmente nos ajudar, muita propriedade, e que podem nos ajudar a abrir o nosso coração para falar melhor e para ouvir melhor. E não termina aí, porque o último dia, que é o dia 6, né? Então, a sexta-feira, nós vamos ter aí, voltamos para o modelo virtual, né? Então, apenas um dia. Olhe, quando sair esse link das inscrições, se não saiu ainda, quando sair, corram lá, sim, e se inscrevam. Só vou pedir uma coisa, aproveitar o espaço aqui. Se você não tiver condições de ir, não se inscreva, porque vai ter a oportunidade de outro. Né? Eu acho importante frisar isso. Isso é significativo, sim, né? Se você disser assim, não, eu realmente vou, aí você se inscreve. E logo, viu? Porque podem acabar rápido. Se inscreva logo. Mas se você tiver em dúvida, aí você diz assim, o irmão pode precisar mais do que eu nesse momento. Sim. Eu queria ir, mas talvez não seja um momento oportuno. E aí deixa o irmão ir, tá certo? Mas no dia 6, voltando aqui, sim, terminando esse ciclo, né, da preparação imediata, da abertura, no dia 6 nós vamos ter uma mesa redonda. Aí para falar um pouco mais sobre a nossa experiência da Igreja de Natal, quem somos, né? Qual é a nossa história, quais são as nossas esperanças, uma mesa redonda com a irmã Vilma, né? Com a professora Josineide e com o professor Otto Santana. Então são 3 nomes também muito conhecidos nossos, mas pessoas que viveram essa igreja, pessoas que testemunharam o movimento de Natal, que foi realmente singular e protagonista na Igreja do Brasil. Então, acho que é um momento de nós olharmos para o que fomos, mas também que esperança nós carregamos para esse futuro próximo, né, que a gente precisa construir no hoje. Eu acho importante também, eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, sobre a importância dos agentes da PASCOM, que vão entrar nessa fase de escuta. A gente estava falando sobre isso, porque eu achei muito, muito de Deus, muito direcionado, de ouvir outras pessoas, né? Então eu queria que o senhor falasse dessa importância justamente agora dos agentes que vão para essa escuta, vão para essa pesquisa, né? A mão na massa desses meninos, né? Muito bem. Nós temos uma fase de escuta no sínodo,
Acontece durante os meses de junho, julho e agosto. E para fazer essa escuta, nós pensamos em alguma pastoral que pudesse ter uma ramificação quase que completa em nossa arquidiocese. Eu acho que talvez uma paróquia ou outra não tenha, mas é muito raro de acontecer entre nós. Então, o agente da PASCOM vai estar onipresente praticamente no nosso território arquidiocesano. Sim. Então, pensamos neles. Eles também têm uma certa facilidade com tecnologia, o que vai ajudar a gente na coleta de dados, né? Então, fizemos 2 dias de encontro com os coordenadores. O último foi essa semana. Tivemos 105 paróquias participando. É um número muito significativo. Sim. Nós somos 123 hoje. Então, outras estão acompanhando pela gravação que fizemos, para treinar esses meninos, eu digo esses meninos e essas meninas, né? Para colocar realmente o coração na escuta. Sim. Saber qual é o processo, como é que ele chega à pessoa, como é que ele pergunta, né? O que perguntar, porque nós temos um guia que vai ser... perguntar, é importante, né? O guia da consulta ao povo de Deus. A gente vai entregar agora no dia 7, no dia da abertura mesmo do sínodo, este guia. E nele nós temos uma pergunta que nós chamamos de pergunta fundamental. Ora, a pergunta fundamental é aquela que vai nos pôr em contato com o tema. Então, o que é que a gente está falando de nós mesmos e o que é que os outros dizem de nós? E a gente fez isso baseado já na fala do Papa Leão XIV, viu? Na primeira aparição pública, ele já fez o discurso e a gente já retirou dali algumas coisas do pensamento do Papa Leão. Acho que nós todos já estamos leonizados, viu? Todos nós já estamos amando o novo Papa. eu fico me perguntando, fazendo aqui um parênteses, como é que a gente poderia amar tanto o Papa Francisco e de repente vem outros que não é a mesma coisa e a gente... Será que a gente vai amar do mesmo jeito? Não deu 2 dias, estava todo mundo amando, todo mundo ficou leonizado, graças a Deus. Então ele já apresenta ali uma igreja de misericórdia, uma igreja de paz, uma igreja acolhedora. Então estas notas da fala do Papa, nós transformamos em perguntas objetivas, diretas, para ajudar as pessoas a responderem, né? Então será que a nossa igreja, aqui eu percebo a igreja, sei lá, em Patu, Parazinho, em Santa Cruz, eu percebo que esta igreja é uma igreja misericordiosa, com a minha percepção, né? Então ali eu tenho a chance de colocar numa escala muito misericordiosa, pouco misericordiosa, né? E assim a gente vai construindo um rosto da igreja. E é o que também aproveito a oportunidade para pedir encarecidamente às pessoas que vão responder uma abertura de coração para responder com honestidade. Porque nós queremos fazer, eu brinco dizendo que é um retrato falado, né? É um retrato falado da nossa igreja. Mas para que esse retrato possa realmente estar próximo da realidade, é preciso que todos respondam sem medo, com o coração aberto, né? E respondam realmente com dados da sua vida, da sua atualidade, com os momentos vividos dentro dessa igreja. Que nem seja uma coisa movida pela paixão, que é importante, mas não é tudo. Nem seja uma coisa apenas racional. Que a gente não fique apenas nas rusgas que temos uns com os outros, que aparecem de vez em quando. Mas também que a gente perceba a beleza que está, que vai além da confusão que eu tive com meu irmão de pastoral, ou mesmo com o dissabor com um padre, alguma coisa que pode acontecer nas relações. Sim. Mas eu responder autenticamente, fielmente, isso vai nos ajudar. Não tenham medo de responder com autenticidade. O faça, é o momento. E o arcebispo quer ouvir isso de todos. Então, que chance a gente vai ter de falar da nossa igreja se não for essa? Aí depois a gente fica usando meios, né, denúncia aqui e acolá. Isso não tem um fruto. Mas agora é um momento da gente a gente tem o espaço, tem que falar. E aí sim a gente vai ter um método, um meta-rodose, né, um construtivo, um caminho construtivo. Porque a partir dos dados que a gente tiver, a gente vai perceber, nossa igreja não se importa com o pobre.
Então alguma coisa não está bem entre nós. Vamos aqui fazer um ajuste de rota. Vamos pensar nisso, né? Por favor, respondam com caridade, né? E com o coração ali, né? Para que a gente possa fazer uma boa imagem dessa igreja. E pra gente fechar, a conversa tá boa, pra gente fechar. Mas já? São 4 dias praticamente de imersão, né? E o que é que o senhor espera colher desses frutos, né? Porque vai estar participando o povo, o clero, né? Os religiosos. E os frutos? O que é que vocês pensam sobre esses frutos que serão colhidos? Olhe, eu fiquei tão feliz aqui na sua primeira fala, se perguntando sobre quem eu sou na igreja, o que é a igreja para mim, só da leitura do tema. Então, o que nós esperamos é que nós entremos todos no sínodo com um olhar sobre a igreja que amamos, sobre a igreja que somos e participamos. Que a gente possa entrar neste espírito sinodal pensando na grande igreja de Jesus Cristo espalhada no mundo e na nossa local, em nosso território arquidiocesano. O grande fruto dessa preparação imediata é desarmar os corações, deixá-los livres, pensativos, inquietos. É a paz inquieta que a gente quer, né? A paz inquieta, para que a gente possa se colocar no processo de escuta, principalmente, que é uma escuta ampla, possa se colocar nesse processo assim, com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso corpo, integralmente. E isso a gente espera. A gente espera que essa preparação imediata seja provocativa e para nós seja inspiradora, para que a gente diga lá na frente aquelas coisas que são verdadeiras e que podem nos ajudar a trilhar o caminho de Jesus Cristo. É o nosso pensamento. Amém. Amém. Para a gente fechar mesmo agora, eu queria que o senhor deixasse o convite para quem está em casa, falando os dias, a hora, e se tiver, de repente, alguma rede social que quiser divulgar também, fique à vontade. Do simpósio. Do simpósio. Muito bem. Então, o simpósio acontece 19h30, 3, 4, 5 e 6. O clero, a gente vai cuidar, né? Então, é a parte da quinta de manhã. Sim. Então, mas para nós todos, terça, quarta, quinta e sexta, 19h30. Nós devemos participar. Olha, vai ser pelo YouTube da nossa arquidiocese. Devemos participar. A gente tem o chat, a gente pode colocar nossa mensagem, né? Deixar lá o nosso oi, estou falando daqui. As pessoas gostam muito, né? Estou falando daqui, de repente todo mundo coloca, estou falando daqui. E depois a gente vai olhar, eita, tinha gente todo canto, né? Que coisa boa. Mas também fazer aquelas perguntas, né? Para o nosso convidado, né? E a gente no finalzinho seleciona um grupo de perguntas para que ele possa responder, possa se alongar um pouquinho. Então, a gente deve participar. Olhe, comunhão não é uma teoria. Comunhão é uma prática. Eu tenho que me fazer comunhão. Eu não posso achar bonito a comunhão se eu não faço parte dela. Eu sou comunhão nesta igreja, fazendo parte. Então, a gente tem que fazer assim, ó. Vai lá na agenda, vê esses dias ali. E assim, esse dia eu vou tirar para participar. Sim. Pronto. É só isso. Aí no dia, não esqueça, né? Põe na agenda, não pode esquecer. Aí vai, entra e acompanha as coisas, né? E eu acho que aí a grande decisão da nossa vida. Nós precisamos decidir. Queremos ser comunhão? Queremos, então vamos lá. Eu faço parte. Eu sou parte integrante disso. Então, conto com todo mundo, com você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Conto com sua presença, né? Vamos todos estar juntos, fazer um grande acompanhamento para entrarmos no sínodo com este espírito sinodal. Sim, sim. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com o diácono Eduardo Vanderlei, que trouxe aqui alguns esclarecimentos a respeito assim, do simpósio, né? Que também é uma preparação para o sínodo, não é isso, padre? Isso. Diácono. Olha, é isso mesmo, isso mesmo. Deus abençoe cada um de vocês, nas suas casas, nas suas famílias, que possam viver
sob a égide do Espírito. Sim. Que esse Espírito se mova em nós, né? Que as nossas dores passem e as nossas alegrias fiquem. Muito obrigada. E se você chegou agora e de repente disse assim, eu queria saber um pouco mais, eu perdi a metade da entrevista, vai lá, nosso canal no YouTube, Rural de Natal FM, e confere, tá bom? Felizes